Papo Legal, um podcast descontraído sobre o meio jurídico. Olá pessoal, mais um episódio do Papo Legal e vamos falar sobre direito de trânsito. E eu começo aqui apresentando as nossas participantes de hoje. Temos como convidada a doutora Bruna Teixeira, nossa secretária adjunta aqui da diretoria da subseção, e doutora Luara Lohan, que é a nossa presidente da Comissão de Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana. Eu já começo entrando no assunto para poder falar sobre o processo de suspensão do CNH, que muitos de nós desconhecem, e eu inclusive estou nesse rol de pessoas que desconhecem como que funciona de fato esse processo, viu, doutora Luara? E também já começo te pedindo para uma orientação muito importante, não só para a advocacia, mas também para todos os cidadãos, acerca de golpes envolvendo essas questões. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, doutora. É um prazer estar aqui compartilhando informações sobre um assunto tão importante. Antes de adentrar sobre o processo de suspensão real, gostaria de dar essa orientação em relação a esses golpes tão recorrentes. Então, o que tem acontecido? As pessoas têm recebido um e-mail ou SMS avisando que a carteira vai ficar suspensa caso não pague uma taxa, e isso não é verdade. O fato de não pagar alguma multa não é suficiente para gerar uma suspensão na CNH. Então, caso a pessoa receba esse tipo de comunicado, não clique no link e procure os sites do Detran para verificar essas informações. E isso é muito importante. Eu gostaria até de complementar essa informação, porque eu, inclusive, já recebi, doutora, vários e-mails desses de golpes, né? Mas a gente já está acostumado a receber, a gente não clica. Mas confesso para você que na hora que você recebe uma comunicação, principalmente se você sabe que já tem uma multa, você fica receoso e às vezes, né? O cidadão, nós mesmos, somos curiosos e às vezes a gente fica tentado a clicar no link, mas não deve fazer isso, né? Estamos aí com essa orientação e a gente sempre procurar informações concretas em sites oficiais. Eu já vou te fazer duas perguntas sobre como que funciona essa abertura do processo de suspensão da CNH e também quais seriam as infrações sobre essa questão de suspensão e você já dá exemplos. Claro. Vamos lá. O processo de suspensão, ele pode ser aberto de duas formas. A forma mais comum é quando a gente acumula no pontuação acima do limite permitido. Então, quando isso acontece, dentro do período de 12 meses, a instauração do processo de suspensão. E uma outra forma que muitas pessoas não sabem é quando levam uma infração que a gente chama de infração autossuspensiva. E o que é essa infração autossuspensiva? Além da questão da pontuação de infrações gravíssimas, que geram em 7 pontos na CNH, tem valor inerente a tal multa também, ela também prevê de forma automática e isolada o processo de suspensão. Então, muita gente chega a mim indignada com a situação e fala assim: doutora, mas eu recebi uma infração, eu nunca levei outras na vida, ainda assim vou ter o processo? Infelizmente, sim, né? Caso a pessoa entre em quadro nessas situações previstas no CTB. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando ela recebe aí é uma notificação também que ela recebe dessa infração? Exato. E o processo ele inicia automaticamente? Não, ótima pergunta. Muitas pessoas, ao perceberem essas informações, né, sobre a notificação, sobre a multa, acreditam que a carteira já vai ficar habilitada naquele momento, de forma imediata. Mas não é dessa forma que acontece. A gente precisa respeitar o processo legal, vai ter um período de defesa e só depois disso que a carteira vai ficar bloqueada. E aí eu vou poder, para falar de uma forma mais sintética, como que funciona o processo de suspensão, para que as pessoas entendam um pouco disso. É assim. Quando a gente leva essas infrações autosuspensivas ou quando há o acudo, existe ali um prazo e vai ter a instalação de um processo. Então, a multa automaticamente não vai levar essa suspensão. A multa gera um processo e aí dessa instauração existe um prazo de defesa que a gente pode, né, fazer, poder receber fundamentada tentando arquivar. Caso a gente faça essa defesa e ela seja indeferida, caso a pessoa não faça, aí tem uma portaria coletiva com um novo prazo para fazer o recurso
E aí sim, caso a pessoa não faça esse recurso, você põe indeferido, e a gente não brecou novamente, é que a carteira vai ser bloqueada. Mas antes disso, tem todos esses prazos, né, que a gente pode ali tentar reverter a situação. Lembrando sempre, mesmo o direito de trânsito, ele tem essas peculiaridades, ainda assim, né, de ser sempre respeitado, né, o direito de defesa e o cerceamento de defesa, ele sempre vai caber quando não for respeitado, não somente os prazos, como também as questões da notificação, não é mesmo? Exatamente. E o que a pessoa deve fazer ao receber uma notificação no processo de suspensão? Muito importante. Ao receber essa notificação, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é observar o prazo. Porque, infelizmente, se a gente acaba outro prazo, se qualquer um do direito vai receber por defesa no recurso do impeditivo, pode ser nem ser analisado. Então, precisa respeitar o prazo. E o meu conselho é procurar um profissional nem especializado, porque vai aumentar a chance de achar uma nulidade e gerar o arquivamento do processo. Então, tem que ter muito cuidado. Infelizmente, muitos clientes já chegam para mim com a carteira já bloqueada. Eu até vou responder umas outras perguntas, como fazer para resolver essa situação quando já existe bloqueio, quando a pessoa já perdeu todos esses prazos. Sim, nesse caso, quando a CNH ela já está bloqueando, que tivesse... Nesse caso, quando a pessoa chega para nós com a carteira já bloqueada, tem duas situações. Se a gente consegue verificar uma nulidade, principalmente na instauração, às vezes de modificação, é possível entrar fora do prazo. É o que a gente chama de autotutela. A intimação judicial meio perante um próprio órgão de trânsito. Agora, se o processo está todo certinho, a pessoa já tem o bloqueio na CNH, é mais fácil cumprir essa punição. Então, o que é essa punição, né, dos processos de suspensão? Todas são idênticas, vai variar só o prazo. Então, é um período que a pessoa vai ficar sem o direito de dirigir, então tem que respeitar, pode dirigir durante esse prazo, tem que fazer o curso de reciclagem e também ser aprovado perante um exame do DETRAN. Sim. E o que pode acarretar caso o motorista ele continue dirigindo com a CNH suspensa? Isso também é bem complicado, porque o pessoal não costuma respeitar. Às vezes, sim, é um veículo até pequeno e a pessoa pega o carro, acaba parando em alcoolites, e é muito grave essa situação. Porque caso a pessoa seja pega durante o período de bloqueio, enquanto a CNH está suspensa, ela vai receber uma multa por dirigir com a CNH suspensa. É uma multa cara e essa multa já é um processo de cassação. Cassação é diferente de suspensão. A suspensão a gente resolve um período aí, com o direito de dirigir cerceado, cumprir reciclagem, prova a gente resolve. Agora, cassação é a punição mais grave que a gente tem no CTP. Depois que finaliza o processo de cassação, a pessoa fica 2 anos sem poder dirigir qualquer tipo de veículo e tem que iniciar um processo de reabilitação, que é muito mais grave, muito mais complicado, demorado. Aí tem exame médico, exame de direção de novo. Então, o ideal é que a pessoa corra atrás antes de gerar o bloqueio, porque depois, infelizmente, tem que acabar cumprir para não enviar para a bola de ré. Sim, entendi. E o que a pessoa ela deve fazer para evitar a abertura desses processos? A última pergunta também. O que eu sempre aconselho aos clientes, principalmente se já tiveram problemas relacionados à suspensão, conferir periodicamente a carteira e o documento do veículo. Todo mundo que tem carro reabilitado tem na mão, né, o celular, às vezes o notebook, e pode entrar no site do DETRAN com muita facilidade de conferir isso. Né? Eu aconselho conferir a cada 15 dias, no mês por mês, não precisa ser todo dia, mas já é suficiente para que a pessoa tenha ciência. E aí a gente consegue muitas vezes olhar o problema lá do início. Quando às vezes a pessoa tem uma multa e fala, não fui eu que cometi essa multa. Quando a gente vê, né, quando ela foi praticada, dá para fazer identificação, foi o professor, às vezes o marido, o filho também entra no carro. Então, esses prazos são muito curtos e é preciso que a gente tenha esse acompanhamento periódico para evitar né, uma falta de defesa da multa que vem em geral o processo de suspensão. Sim, excelente, é uma ótima dica. E qual que é a importância, né, de um advogado nesses processos? Olha, contratar uma pessoa especializada nessa área é de suma importância, porque só aquela pessoa vai entender onde procurar a unidade. Né? Muitas vezes a gente não consegue uma nulidade no início do processo, mas no decorrer do processo, ao analisar os prazos, a gente consegue. Então é fundamental para uma pessoa que vai ter mais experiência e prática nesse tipo de procedimento para aumentar a chance de arquivamento, para que a pessoa não tenha que empregar a carteira e passar por todo esse processo. E eu vim pensando aqui durante essa conversa, nossa, esse bate-papo,
sobre a questão da educação no trânsito, né? A educação no trânsito, ela automaticamente ela vai evitar as multas e penalidades. Mas se chegar aí a acontecer essas questões que você falou, a pessoa ela não deve procurar resolver sozinha, principalmente se houver aí uma possibilidade, né, de uma questão mais grave. Por exemplo, essa primeira que você nos deu, a infração autossuspensiva. Essa aí eu vejo como uma questão muito grave, que a pessoa ela tem que realmente procurar um profissional para poder tentar aí reverter essa situação. E veio que antigamente, né, hoje um mundo totalmente digital, em que a maioria de nós tem o cadastro no Gov.br e a gente acessa o Detran pelo Gov.br. E aí eu tenho duas perguntas aqui. Se acessando o Gov, a pessoa automaticamente ela pode ser notificada dessas penalidades. Ou não, se a pessoa ela tem que obrigatoriamente ser notificada pelo órgão de trânsito de forma pessoal ou pelo correio mesmo, como que é feito. E tem que ter muito cuidado, porque quando a gente baixa o aplicativo do Gov.br e da CNH Digital, lá existe uma adesão ao SNE, que é o Sistema Nacional Eletrônico de Notificação. Então, quando a gente clica, muitas vezes para pagar um boleto, a gente precisa fazer essa adesão. Então, se aparece o aplicativo, a pessoa já está notificada. É muito importante saber disso, porque as pessoas ficam esperando chegar papel em casa e isso não precisa acontecer de fato, a pessoa já fez a adesão. Então, tem que ficar realmente olhando o aplicativo, o sistema. Por quê? Porque se você foi notificado de uma multa e talvez se você não recorreu ou não pagou, essa notificação ela se encontra lá no aplicativo e a incidência de outras pode gerar inclusive o processo, não é mesmo? Exatamente. Uma dúvida, para acessar o aplicativo da CNH Digital, é o mesmo login do Gov.br? Exato. Você primeiro baixou o Gov.br, aí o cadastro se deve, faz assim, e com a piscazinha do Gov.br você vai entrar no CNH Digital. E lá é possível baixar a CNH e todos os veículos que forem em sua propriedade. Então é bem tranquilo de fazer todo esse acompanhamento por lá também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como pessoal, como vocês já viram aí, que a Comissão de Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana da 48ª Subseção vem aí com tudo nessa nova gestão para sempre nos auxiliar, né, doutora Nolário, no que precisarmos. E hoje confesso para todos vocês que foi uma aula para muitas dúvidas e que chega ao final, acho que o pensamento comum de todos nós, além da educação no trânsito, é estarmos alertas com esses sistemas eletrônicos que nós, né, já estamos acostumados a lidar com eles no dia a dia. Muito obrigada e até o próximo episódio.